Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem à noite estivemos aqui, Vossa Excelência também estava, a senadora Ana Amélia e muitos outros senadores. As lideranças que aqui foram convocadas para que a gente pudesse discutir a saída dessa greve. O presidente Eunício acabou voltando do seu estado para estar aqui e ficamos nesse diálogo aproximadamente 4 horas, mas, claro, dependendo da posição do governo. Depois de aguardar bastante, discutirmos aqui bastante, chegou-nos, então, o acordo que teria sido feito. O acordo que, então, resolveria o problema da greve. E aí, senhor presidente, para a frustração nossa, de todos os brasileiros e principalmente nossa, aqui senadores, que estávamos aguardando essa decisão, inclusive com a possibilidade de estarmos aqui hoje votando no plenário aquilo que fosse o entendimento para que o Senado da República pudesse dar a resposta ao movimento grevista, mas principalmente a resposta à população brasileira. Mas o acordo foi assinado, então não se precisaria mais da votação urgente. Então, desmobilizou novamente aqui o Senado da República e amanhecemos hoje, senadora Ana Amélia, todos surpresos, porque aquele acordo não é ou não era aquilo que as lideranças realmente queriam. E aí é que nós temos que discutir também. Quem são as lideranças? Quem vai falar daqui para frente pelo movimento? E aí eu quero dizer que ontem eu ouvi, inclusive, um líder que me parece ser uma liderança forte, o Fonseca, ele dizendo, antes da reunião do governo com as lideranças, que aquilo não seria aceito pelos caminhoneiros, aquilo não seria aceito pelo movimento grevista. Portanto, não teria entendimento e que a greve não acabaria. Isso ele falou antes do acordo, antes das reuniões, inclusive, alegando que nem subiria, porque não tinha sido convidado. Então, eu penso, senadora Ana Amélia, que, neste momento, é importante que o governo defina, através de uma verdadeira... de um verdadeiro diagnóstico, quem são os líderes e que podem falar. Porque, imagina, se hoje ainda seja produzido um novo acordo e esse acordo não seja aquele o ideal. Amanhã, imagina a semana que vem, ou qualquer acordo que possa existir, daqui a pouco, mais 10 dias, 15 dias, tudo volte à estaca zero. Por isso é que eu quero aqui chamar a atenção e venho a essa tribuna falar sobre esses graves acontecimentos que estão sendo registrados aqui hoje em todo o nosso país. Importante que estejamos atentos, porque o momento, sem dúvida nenhuma, é extremamente delicado. Na noite de ontem, após esse dia exaustivo deste acordo, nós, que previa o congelamento, através de, pelo menos por 30 dias, nós entendemos que tudo estava resolvido. Mas hoje, pela manhã, tive a oportunidade de conversar no meu estado, senadora Ana Amélia, e a gente está percebendo que o movimento grevista continua tendo o apoio da população. Hoje, nesse momento em Cuiabá, os mototaxistas estão lá, fechando a cidade, junto com populares. Ontem, o movimento grevista foi para... além da rodovia, foi também para o Palácio do Governo de Mato Grosso. Foi lá se manifestar e queria falar com o governador, dialogar com o governador. E o governador de Mato Grosso não aceitou receber o movimento grevista. E eu quero dizer isso aqui, senadora, porque o estado de Mato Grosso, hoje nós temos 26 pontos em estradas federais do Mato Grosso paralisados. E por que o governador não quis receber? Tem que dar uma explicação. E aí, senadora, é que eu quero chamar a atenção. Os governos dos estados também têm que participar deste acordo, porque a incidência do preço dos combustíveis, ele se dá também porque cada estado cobra
uma taxa do ICMS. E aí eu quero dar um exemplo. Em São Paulo cobra 12% de um valor que não tem praticamente frete. Ou seja, é 12% do valor líquido do combustível. Enquanto que no Mato Grosso cobra-se 17% sobre o valor embutido também o frete. Portanto, o custo de imposto que o governo do Estado de Mato Grosso recebe é muito, mas muito maior do que o imposto que percentualmente recebe em São Paulo. Porque não é só os 17% contra 12% de São Paulo, é ainda mais o volume do frete. Goiás, por exemplo, cobra-se 15%, só que em Goiás a maioria do combustível vai por duto. Então, o custo do frete que chega em Goiás é muito mais barato. Então, e o Sindipetróleo, eu quero aqui dizer em nome do presidente do CDL de Mato Grosso, ele que também é da diretoria executiva do Sindipetróleo, Nelson Soares Júnior, que ontem eu tive a oportunidade de discutir muito com ele, hoje de manhã também já, e existe uma proposta que, essa proposta já diminuiria muito o custo dos combustíveis no Brasil. Eu sou, inclusive, relator do projeto de resolução número 1, que unifica as alíquotas de ICMS no Brasil, porque hoje nós temos uma guerra fiscal e cada governo do Estado quer colocar o valor que entende. E isso acaba incidindo no consumidor, porque nós estamos falando aqui do frete, do preço do óleo, mas também temos que falar da gasolina e do gás. Então, por isso, não dá para um governador dizer que não vai receber o movimento grevista, que isso é problema do governo federal. Não, isso é problema de todos nós. É problema do executivo do governo federal, é problema também do executivos estaduais e, claro, nosso aqui do Congresso Nacional. Senadora Ana Amélia, gostaria de fazer uma parte? Eu quero, nessa questão, hoje o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, o secretário da Fazenda, vão se reunir com as lideranças dos caminhoneiros. Num estado como o meu, senador, que não está pagando em dia o salário dos servidores, uma redução na receita vai agravar. Eu vou dar só esse problema, sem falar nos demais. Lá, o ICM para a gasolina é 30% do custo do produto e do óleo diesel de 12%, menos do que o de Goiás, que Vossa Excelência falou, 15%. E essa unificação de tributos nos estados, do ICMS, no seu projeto que está apresentando, eu também tenho um projeto semelhante na mesma linha para a cesta básica, porque são os gêneros de primeira necessidade que compõem a cesta básica e que cada estado tem uma alíquota de ICMS que varia e que, inclusive, estados produtores são mais penalizados do que os estados consumidores, onde a alíquota é bem baixinha. Então, é um prejuízo para quem produz, como é o Rio Grande do Sul, no caso do ICMS para arroz, para leite, para outros produtos da cesta básica. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência, mas percebo uma dificuldade enorme dos estados. Veja, o caso do Rio Grande do Sul, que eu cito porque conheço a situação que está vivendo o governador de não pagar a folha dos servidores. Há uma redução agora de mesmo percentual, penso que será complicado. A União, e aí volta o Pacto Federativo, senador, a União concentra 60% de tudo que é arrecadado. E os estados e municípios são os primos pobres da federação. Rebenta sempre na corda no mais fraco, no município e no estado. E, então, é preciso também, à luz dessa crise, nós examinarmos essa situação tributária brasileira. Hoje, tem uma frase muito boa que eu li ontem do ex-ministro Roberto Campos. O bem que o Estado pode oferecer ao cidadão é limitado. O mal, com o aumento dos impostos e o serviço ruim, é infinito. Olha que frase. E é exatamente isso. Hoje, o empreendedor brasileiro sofre uma carga tributária pesadíssima, há uma instabilidade muito grande, uma insegurança, como essa questão da reoneração da folha. Desonera, reonera, desonera, reonera. A imprevisibilidade no reajuste dos combustíveis. O caminhoneiro sai lá de uma cidade, Lucas do Rio Verde, para Cuiabá. Sai com um preço, quando ele vai passando nos postos, ao longo da rodovia, cada posto que ele para abastecer tem um preço diferente. É assim que está vivendo.
Então, não é possível essa imprevisibilidade para o setor. Claro que tanto o senhor quanto o senador Cássio, à parte, lembraram das consequências sobre as cadeias produtivas e, sobretudo, para os produtores. E quero saudar lá no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, eu diria assim, uma operação padrão. Não acabou a paralisação, mas uma operação padrão que está sendo feita com muita responsabilidade, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, que é o seguinte: estão colhendo arroz. O senhor conhece profundamente a área. Lá no meu estado, o arroz é importante. Colhe o arroz verde precisa ir direto para o secador e ir para o silo. Se não vai, ele vai mofar e vai perder, vai ter que se transformar, talvez, em ração. E o agricultor, o arrozeiro, que já está com dívidas, que já está com problemas, vai ter um prejuízo ainda maior. Então, eles estão com muita responsabilidade fazendo, a operação padrão. Se tem 5 caminhões para passar com arroz, libera 3 compassadamente. Então, eu penso que isso é uma forma adequada de manter o movimento vivo, mas, ao mesmo tempo, permitir que os setores econômicos afetados e que já estão agravando a situação tenham também um atendimento. Quero cumprimentá-lo pela abordagem. Agora, não pode um governador se negar ao diálogo com a categoria. Nosso amigo aqui, meu querido ex-senador Pedro Taques, mas o diálogo é muito importante, até para explicar. Dizer não com boa explicação é tão importante quanto dizer sim com uma concessão possível de fazer. É isso mesmo, senadora. É o que eu tenho dito muito no Mato Grosso. Estou na condição de pré-candidato a governador, mas sempre fui um político de agir com responsabilidade, né? Nunca fui do populismo e muito menos de falta de diálogo. Mas no meu estado é isso que está acontecendo. O governo não dialoga com os setores. É um governo fechado, um governo que montou o seu governo baseado estritamente na montagem de um governo com delegados e Ministério Público. Não buscou, dentro da sociedade, um governo aberto, um governo que pudesse exatamente compreender o papel de cada um. Então, nesse aspecto, eu estou aqui criticando a atitude do governador Pedro Taques de não receber o movimento, mas também é importante saber que cada estado tem a sua condição mesmo. E no nosso estado, como nós divisamos com Goiás, com a incidência de 17%, enquanto Goiás é 15%, com um custo do frete muito mais barato em Goiás, em Mato Grosso, porque já expliquei, o petróleo vai por duto, então o frete é muito menor, isso incide num valor muito menor do custo, enquanto que Mato Grosso não. O frete é muito maior. A alíquota de 17% é muito maior do que os 15% cobrados em Goiás, e isso leva a um outro problema, senadora, leva ao descaminho, porque a população que está ali, ao invés de abastecer no Mato Grosso, abastece em Goiás. Então, o Estado acaba perdendo também. E o Nelson, lá do Sindipetróleo, eles, inclusive, ontem nos colocava a sugestão, passamos isso ao ministro da Agricultura, ao ministro dos Transportes. Qual é a sugestão? Primeiro, nós discutimos muito isso ontem. Tirar o PIS e CONFINS, isso, na verdade, é tirar recursos dos programas sociais. Por isso, também, eles entendem que não é o melhor caminho. A proposição deles é que incida na CID, faça da CID um colchão, porque a CID é cobrada diretamente lá nas refinarias. Então, o governo poderia aumentar e diminuir a CID de acordo com o aumento e a diminuição do dólar. Então, teria muito mais facilidade. Além disso, essa questão da unificação das alíquotas. Por que a unificação das alíquotas? Exatamente para não ter a guerra fiscal. E isso vem permitindo com que os aproveitadores também do momento, como Vossa Excelência aqui ontem, inclusive, falou dessa tribuna, e eu disse que tinha alguém cobrando, postos de gasolina cobrando R$ 9,80. Não, consegui ontem ver postos cobrando R$10. Crime. Lá no Nortão de Mato Grosso, cobrando R$11. O que faz a ANP, senador? A Agência Nacional de Petróleo tem que fechar um posto que faz essa É isso, porque isso é crime contra a população. Não se pode aproveitar no momento desse da fragilidade da população e o dono do posto querer ganhar lucros absurdos. Porque aquele
o combustível que está lá, ele está com preço de origem. Claro. Ele não foi majorado. Então, ele não tem direito, por isso, inclusive, sugeri aqui ontem, e quero aqui mais uma vez fazer a sugestão. O tabelamento não é o ideal, mas pelo menos que se tenha o tabelamento no máximo. Previsível. Isso, o tabelamento no máximo e deixa a livre concorrência, que quem quiser vender mais barato, que o faça. Quem quiser ter menos lucro, tudo bem, é importante a livre concorrência, mas não pode se permitir com que aconteça o que aconteceu, que está acontecendo ainda. É claro que a ANP está fiscalizando, já tem alguns postos sendo fechados pela defesa do consumidor, já tem alguma coisa acontecendo, mas é importante também que a comunidade, o cidadão, hoje está muito fácil, tem o telefone, grava aquilo, faz a foto, manda a denúncia, porque não pode. O cidadão, lembra dos fiscais da época do Plano Cruzado? O cidadão, a dona de casa pode se transformar, ela pode chamar a polícia na hora ali e fazer com que esse abuso não aconteça. Por isso é que eu quero aqui, já mandei essas sugestões, está na mão do ministro dos Transportes, espero que eles possam ouvir, principalmente quem vive o dia a dia. O Sindipetróleo, e no nosso estado, o estado de Mato Grosso, nós temos um grande líder que sempre trabalhou no combate, principalmente à fraude. O Nelson, que representa o Sindipetróleo, o Aldo Locatelli, que é uma grande liderança, porque esse é outro problema que vivemos. A fraude no produto vai diretamente atingir o consumidor. E, infelizmente, o Brasil não está aparelhado para isso. Hoje, o consumidor está sendo extremamente lesado. Senadora, podemos fazer o debate? É um debate. Eu quero pedir aqui ao senador Hélio que vamos ter toda a paciência para que ele possa falar também, já que estamos aqui com poucos senadores na tribuna. Como diz no futebol, o senhor levantou a bola e eu vou ter que Isso mesmo. Senhor orador, senhora senadora Ana Amélia, com certeza o Brasil solicita de nós, e nós estamos aqui para isso, que colaboremos para que essa crise seja superada. O Senado está debruçado desde quando ela iniciou a tentar resolver. E nós, de forma nenhuma, eu aqui na presidência dos trabalhos nesse momento, podemos corroborar com alguns que querem falar que o Senado está de costas ao problema, que isso não é verdade. Passamos ontem o dia inteiro trabalhando nessa casa, anteontem, hoje estamos aqui, à noite, todos preocupados em achar uma saída para a situação. Hoje teríamos sessão, a sessão não foi feita hoje, a sessão deliberada ordinária, por causa da questão que falou que estava tudo resolvido, ficou para terça, né, e não está nada resolvido, igual foi colocado aqui pelos colegas. Por isso que estamos aqui. Então, fique à vontade, estamos aqui juntos para fazer o debate de saídas necessárias no momento. Então, Vossa Excelência, com a palavra, senadora Ana Amélia, quantas vezes eu preciso. Senador Wellington Fagundes, esse ponto da fraude no combustível, que eu diria também quanto à economia popular. Eu sou autora de uma lei, agora tenho certeza que Vossa Excelência vai apoiar também, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o senador Ricardo Ferraço, que trata exatamente de punir a fraude nos combustíveis, porque isso lesa não apenas o consumidor, mas é também um grande ponto de corrupção, de crime organizado, e também de sonegação e de descaminho, como Vossa Excelência lembrou agora, pelas diferenças alíquotas que são cobradas Goiás e Mato Grosso, mas eu aqui abordo na lei, que teve apoio da categoria, porque a depuração não precisa ser feita apenas na política, como a sociedade quer. A depuração precisa também nas cadeias econômicas, como essa dos combustíveis, em que a fraude e a sonegação são muito, muito graves. E a fraude é mistura de combustíveis sem qualidade, correndo risco, violação ao meio ambiente, vários prejuízos à sociedade com a fraude nos combustíveis. Então, as entidades que representam o Sinduscom lá do Rio Grande do Sul, liderada por Adão Oliveira, e as entidades nacionais também estão apoiando. O Grupo Movimento Plural nasceu para mostrar isso até
dizendo que o problema não é o posto, é o imposto, né? É a mensagem que eles dão. De fato, temos que trabalhar nas duas pontas para que o cidadão não seja lesado nesse processo. E, certamente, as entidades de classe do seu Estado, que Vossa Excelência lembrou agora, do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis, não concordam com quem tenha abusado da economia, cometido o crime contra a economia popular, cobrando R$10 o litro de gasolina, ou R$ 9,80 aqui em Brasília. Isso é um crime. E, por isso, de novo, eu invoco. Por que a Agência Nacional de Petróleo não entra em ação numa hora dessas? Então, parabéns a Vossa Excelência e vou contar com o seu apoio nesse projeto que trata exatamente de evitar a fraude ou de criminalizar quem pratica fraude com combustíveis. Sem dúvida nenhuma, e claro que esse é algo extremamente necessário, porque realmente a fraude é algo mais grave ainda de tudo que se pode pensar. Mas, senadora, a Vossa Excelência coloca um outro assunto aqui que me lembra, como relator do FEX, que é o Fundo de Compensação da Lei Candir, a questão do relatório que já colocamos em votação, já foi aprovado, e precisamos votar isso aqui no Congresso Nacional. Está no plenário agora da Câmara dos Deputados. Essa compensação das exportações é fundamental para que a gente possa fazer mais justiça no Brasil. Talvez o Mato Grosso não necessite de cobrar essas alíquotas tão caras como é da energia elétrica, do telefone e principalmente agora dos combustíveis. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência sabe a dificuldade que passa, mas eu quero parabenizá-la com toda a bancada, porque nos apoiou bastante. Tivemos lá com o governador veio aqui, o governador do seu Estado aqui esteve na comissão, mas foram poucos governadores que aqui estiveram, inclusive a ausência do governador do meu Estado. Não esteve presente. E agora, essa aprovação do Fundo da Compensação talvez vai fazer com que estados como Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, todos o Centro-Oeste, o Sul, do modo geral, que estamos cumprindo o dever de casa, produzindo, exportando, para ajudar o Brasil. Nós não podemos ser penalizados. Então, eu quero pedir aqui, de público, principalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, porque está na mão dele. Ele tem que colocar em pauta. Nós precisamos votar a regulamentação da Lei Candir. Se não o fizermos, vai ter que voltar para o Tribunal de Contas, aliás, por definição do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso for omisso, essa palavra é muito ruim para todos nós. Omissão. O Congresso Nacional não pode ser omisso. Então, nós temos que votar a regulamentação da Lei Candir para permitir com que estados que produzem, que querem ajudar o Brasil, continuem a produzir, tenha a sua infraestrutura para que a gente possa fazer mais justiça tributária nesse país. Além disso, senhora presidente, eu quero aqui abordar, senhora senadora Ana Amélia, eu quero aqui abordar um pouco ainda do meu estado, a angústia que a população lá está vivendo. Na segunda-feira já está anunciado, serão fechados 29 frigoríficos. 29 frigoríficos. Hoje, o nosso aeroporto de Cuiabá já só tem combustível para 4 dias. Brasília já fechou, né? Brasília só recebe aviões que tenham combustível para decolar. Lá ainda tem um pouquinho, né? São 26 pontos de paralisação no meu estado. E, até segunda-feira, 100% dos ônibus pararão na capital, na região metropolitana. Eu, inclusive, conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro, o prefeito da nossa capital. Claro que, inclusive, é importante alertar isso aqui aos prefeitos. Pela lei, as distribuidoras têm que manter um estoque de emergência para atender os hospitais, para atender a emergência, a necessidade. Então, todos os prefeitos estejam alertas e cobrem isso das distribuidoras. E se as distribuidoras não tiverem o estoque, ela também será penalizada. Então, isso é importante que todos saibam. E por isso eu quero dizer, senhora presidente, a ponto, nos nossos hospitais estão anunciando também, nossos hospitais estão... presidente, eu acostumei tanto com a Ana Amélia como presidente da Comissão de Agricultura e, aliás, também pela liderança que ela sempre exerce, ela tem já
essa linha, né, sabe conduzir muito bem os trabalhos. Então, presidente Hélio, eu vou me dirigir mais ao presidente. Também, lá no meu estado, os hospitais já estão anunciando o cancelamento de cirurgias. Os hospitais, exatamente, isso é muito grave. Então, por isso, nós estamos nesse momento aqui também para apelar à sensibilidade de todos. A sensibilidade do governo, mas a sensibilidade também das lideranças, porque tudo tem um limite. Nós queremos apoiar, vamos exigir com que as negociações sejam feitas, inclusive por isso estamos aqui, senador Hélio e senadora Ana Amélia. É claro que muitas reuniões eu teria no meu estado nesse momento, mas estamos aqui por responsabilidade, porque aqui é o nosso papel de estarmos aqui de plantão, como fizemos ontem, para que, se alguma negociação o governo entenda que deve chamar o Congresso Nacional, nós estamos aqui de prontidão. Nós não queremos ser chamados de omisso e nem podemos. Então, eu quero aqui fazer um apelo a todos aqueles, os líderes do movimento, que se apresentem, que venham, se for o caso, venham aqui, porque aqui é a casa do povo. Se não foi recebido lá no Congresso Nacional, lá no Palácio do Planalto, venha aqui para o Congresso, venha aqui para discutirmos. Nós temos que encontrar uma solução. O senador Ana Amélia gostaria de mais uma parte. Eu quero, senador Wellington, pela oportunidade, Vossa Excelência faz uma exortação às lideranças da mobilização dos caminhoneiros, que mostrou ao país uma força impressionante. Agora, eu temo que se o governo está apostando na divisão da categoria para fragilizar o movimento, pode ser um tiro no pé e um equívoco político muito grave, ampliando o caos no abastecimento. Então, o governo tem que ter muita cautela, porque está agora sob o fio da navalha, e o que precisa é responsabilidade, urgência e emergência. O governo não pode esperar 24 horas, como eu disse há pouco. O governo precisa imediatamente, porque o impacto do desabastecimento, agravando o problema na segurança de pessoas que não podem fazer cirurgia, ele vai além daquele impacto econômico. Nós estamos tratando da vida do cidadão. Então, é preciso que nessa linha, nesse fio da navalha, o governo imediatamente busque interlocução com os movimentos que não se sentiram representados no acordo firmado ontem. E apostar na divisão da categoria para fragilizar o movimento é uma atitude de alto risco. E a responsabilidade recairá sobre o presidente da República. É ter muito cuidado, porque a nossa responsabilidade aqui é uma responsabilidade não apagar fogo com gasolina. Não. A nossa responsabilidade é cumprir com a nossa missão, de estarmos aqui atentos, de estarmos preparados para votar aquilo que é de matéria urgente, que foi a agenda proposta pela categoria. Mas queremos que a categoria seja ampliada, não apenas as 9 entidades que firmaram o termo de acordo assinado ontem à noite no Palácio do Planalto. Obrigada, senador. Eu quero concordar com Vossa Excelência, até porque essas lideranças demonstraram que não tem liderança suficiente, porque não conseguiram debelar a greve. Isso está no Brasil inteiro. Então, se fosse só um estado, poderia ser algo, não, é focal, é ali. É o estado que tem uma liderança que está se rebelando, mas não é verdade. Todo o Brasil continua parado. Então, eu penso que Vossa Excelência sugere, e por isso aqui estamos, que o governo realmente esteja de prontidão, mas com energia suficiente para que a gente possa detectar e encontrar o melhor caminho. Por isso, eu quero dizer, senhora presidente, que seguiremos, senhor presidente, que seguiremos aqui discutindo os rumos da economia, aprovando todas as medidas, debatendo os caminhos para que o Brasil possa retomar o seu protagonismo perante a ordem mundial. Eu sou um homem de fé e creio que estamos predestinados a sermos uma nação cada vez melhor, mais próspera e mais desenvolvida, mas depende de nós. Uma greve como essa, sem dúvida nenhuma, abala todos nós. Por isso, eu quero dizer que nós temos riquezas e precisamos convertê-las em favor desse desenvolvimento. Temos potencialidades e precisamos seguir perseverando na busca do melhor caminho para conseguir explorar adequadamente e fazer muito melhor para o Brasil. A história nos indica os caminhos a seguir. Poderia falar aqui muitas horas
sobre o rodoviarismo, que o Brasil se envolveu ao longo do tempo, deixando de lado outros modais importantes, e que se tivesse, vejam bem, se tivesse sido observados lá atrás, seguramente não estaríamos enfrentando esse grave momento. Quero dizer aqui que o Brasil, há 35, 40 anos atrás, há 50 anos atrás, tínhamos aproximadamente 50 mil quilômetros de ferrovias. Hoje temos 12 mil, no máximo 15 mil quilômetros de ferrovias funcionando no Brasil. Ou seja, andamos para trás na questão das nossas ferrovias. Na questão das hidrovias, praticamente abandonamos também. No meu estado, o estado de Mato Grosso, ele se desenvolveu, criou praticamente, foi em cima da hidrovia Paraguai-Paraná. Infelizmente, praticamente hoje ela não tem mais uso. Aliás, estamos trabalhando para isso. Conseguimos, inclusive, um recurso, juntamente com o deputado Ezequiel, lá da região de Cáceres, junto ao Ministério dos Transportes, e a rodovia BR-174, que liga a cidade de Cáceres até Porto Morrinho, ela já está sendo toda ela aberta, construída para que a gente possa voltar à navegação do rio Paraguai-Paraná. Aliás, o Ministério do Transporte também já fez toda a batimetria, já está pronto, em condições de navegabilidade. Agora precisamos fazer o acesso, exatamente porque a cidade de Cáceres, a região oeste, é uma das regiões que pode desenvolver muito, mas que, infelizmente, nesses últimos 20, 30 anos, ela praticamente está estagnada, porque falta exatamente essa infraestrutura. Lá temos uma ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, que está paralisada. Todos os governos prometeram, inclusive o atual governo prometeu, e lá está a obra paralisada, sem rumo, sem a população saber o que pode, o que poderá acontecer nos próximos anos em termos de desenvolvimento para a região. Por isso, eu quero dizer que também, neste momento, todos nós estamos aqui para apoiar e encontrar o melhor caminho. Claro que poderíamos estar falando aqui, senhor presidente, das concessões rodoviárias. Esse é um outro problema que nos leva a uma preocupação muito grande, porque hoje, na situação que estamos, essas concessões poderão ser abandonadas. No meu estado, temos uma concessão da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, onde a concessão está praticamente vencendo. Foram editadas duas medidas provisórias, e a Câmara dos Deputados rejeitou essas medidas provisórias. É essa medida provisória que daria condições exatamente para que essas concessões pudessem ser renegociadas, o prazo fosse dilatado, já que todos eles estão vencendo. E por que aconteceu isso? Exatamente porque o governo não cumpriu a sua parte, ou seja, as concessões foram feitas baseadas em empréstimos que o BNDES faria, empréstimos de médio e longo prazo, e isso não aconteceu. Não acontecendo, então pode agora acabar acontecendo o caos, ou seja, essas concessões serem devolvidas para o governo. Sendo devolvidas, o Ministério do Transporte não tem expertise, não tem condições, não tem quadro para assumir, não tem funcionários para assumir essas concessões, e aí o que poderá acontecer? Então, hoje, é importante que os nossos caminhoneiros tenham, nas rodovias concessionadas, um pedágio que seja realmente acessível, que daqui a pouco, senão nós vamos começar a ter as greves pelo preço dos pedágios. Essas rodovias concessionárias sejam realmente mantidas, porque não tem sentido pagar um pedágio e a estrada não está sendo bem mantida. Não só bem mantida, como o serviço prestado ao usuário tem que ser de qualidade. Então, é outro aspecto, porque acaba envolvendo todo esse movimento do rodoviarismo. Acaba envolvendo no impacto do custo. Hoje, os caminhoneiros estão reclamando da questão do custo do combustível. Daqui a pouco, se isso não for bem planejado pelo governo, vão estar fechando as rodovias pelo preço do pedágio ou pela falta de manutenção nessas concessionárias que temos no Brasil todo. Então, essa estrada, a BR-163, é a estrada troncal do Mato Grosso. Tudo tem que passar pela BR-163. A concessão como eu disse, no Mato Grosso, da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, mas também no Mato Grosso do Sul, da divisa de Mato Grosso
com Mato Grosso até o estado do Paraná. Isso tudo é BR-163 e, claro, temos junto com ela sobreposta a BR-364, a 070. Então, trago aqui mais essa preocupação porque a população brasileira não pode ficar à mercê de cada hora uma greve, uma paralisação, trazendo essa convulsão que já está acontecendo. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, venho aqui dessa tribuna dizer que estamos aqui com responsabilidade, prontos para discutir o assunto, para encontrar as soluções e, mais uma vez, sugiro ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, que, se for necessário, vamos fazer aqui o plantão, vamos chamar essas lideranças, dialogar, porque nós aqui representamos a população brasileira. Se o governo não está tendo a condição necessária, a capacidade necessária do diálogo, o Congresso Nacional tem que participar efetivamente, fazer a intervenção necessária e votar aqui o que for também necessário. Por exemplo, a questão da Petrobras. A Petrobras não pode ser a única dona do direito da razão. A Petrobras é do Brasil. Então, a Petrobras não pode dizer de forma inflexível que não pode abaixar o preço. A Petrobras tem registrado, nos últimos tempos, lucros inimagináveis. Então, se a Petrobras está tendo lucro inimaginável, tem que também ceder. Temos aí o sistema financeiro brasileiro, só o lucro dos cheques especiais são bilhões, bilhões, centenas de bilhões. Então, o sistema financeiro também tem que ser chamado nesse momento, porque a população, o cidadão comum, não pode, quem está lá na ponta, sofrer por tudo isso. Então, eu encerro, senhor presidente, e espero que a gente possa, nessas próximas horas, encontrar o caminho para resolver de uma vez por toda essa greve que está hoje deixando toda a população brasileira sem até saber o que fazer. Hoje, a população está apoiando o movimento dos caminhoneiros. E é importante isso, mas também é importante o equilíbrio de todos nós para que a gente encontre o caminho, porque daqui a pouco o sofrimento da população pode também rebelar toda a população e a gente perder totalmente o controle social, enfim, partir esse país por uma convulsão, que isso não é o desejo de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. E assumo a presidência para que Vossa Excelência possa utilizar o tempo que for necessário.